Por último, a gente vai calcular como exemplo o volume da esfera, que antes era uma fórmula que no ensino médio você simplesmente é dado, acredite e vamos seguir em frente. Aqui a gente vai, usando o nosso elemento de volume, a gente vai calcular o volume de uma esfera de raio R. Então, a gente tem uma esfera de raio R, ok? Na esfera, como é que vai funcionar nossos limites de integração? Ele vai ser o R vai até o raio da esfera, tá tudo bem? A gente vai dar uma volta nessa camada aqui, nessa projeção aqui. Então, isso aqui vai ser o nosso ângulo φ, que vai ser de 0 a 2π, né? Então, só que no ângulo, nessa outra projeção aqui, a gente vai só pegar metade. Porque se a gente pega metade e dá um giro, a gente cobre a esfera inteira. Então, o θ, ele vai ser de 0 a π. Ok? Então, nosso volume é integral de dV, e o dV a gente viu que era uma fórmula R seno quadrado, R ao quadrado seno dr de θ. Então a gente vai copiar tudo aqui com uma integral tripla, já com os limites de integração. Então primeiro eu vou colocar o R, que vai ser de 0 a R, tranquilo. R ao quadrado, tá? Parênteses vermelhinho. De 0 a π de integral de seno de θ. Agora tem uma funçãozinha, não é tão simples. Abre parênteses. De 0 a 2π de dφ. Fecha parênteses. dθ. dE. Deveria ser preto. Então, primeira integral, muito simples, integral de dφ. Integral de dφ a gente já viu que nada mais é do que o próprio φ calculado de 0 a 2π, que dá o próprio 2π, que é uma constante, e eu posso colocar lá na frente da integral. Então, recopiando aqui, isso vai ser 2π, integral de 0 a R, de R ao quadrado, abre parênteses, agora temos a integral do seno. Seno de θ, fecha parênteses, dE. Ok? Então, aqui vamos lembrar um pouquinho de teorema fundamental do cálculo, né? Basicamente, o teorema fundamental do cálculo fala que a integral é o inverso da derivada, e vice-versa, tá? Então, quando a gente vai resolver integrais, a gente sempre tem que pensar na sua primitiva, na função que, se eu derivar, vai dar a função que está dentro da integral. Lembrando que as derivadas das funções trigonométricas é dado, por exemplo, a derivada do seno é o cosseno, e a derivada do cosseno é o menos o seno. Então, como é que funciona? Então, essa é a primitiva, a função que eu derivo e dá o seno é o cosseno, só que tem um sinal de menos. Então, eu tenho que substituir aqui, eu vou colocar essa integral em vermelhinho aqui embaixo, menos d de θ, cosseno de θ, 0 a π. E como é uma derivada já total aqui, já é uma primitiva, é só pegar a função que está aqui dentro. Então, menos
cosseno de θ de 0 a π. E a gente sabe que cosseno de π é menos 1, e é menos, né? O valor desse menos o valor desse, e esse dá 1. Então, no final das contas, essa função dá 2. E, de novo, a gente pode vir e colocar aqui na frente. Então, a gente vai ter 4π integral de 0 a r, r ao quadrado, dr. E aqui, de novo, super simples, 4π r ao cubo sobre 3, de 0 a r, como r ao cubo de 0 é 0, a gente vai ter 4π r ao cubo sobre 3, finalizando assim a aula e encontrando aquela fórmula que no ensino médio você só foi dito para acreditar. Então, depois dessa aula, vamos usar essas integrais de volume para poder calcular o que? A carga. Como é que vai funcionar? A gente vai agora, imagine que a gente tem uma distribuição contínua de carga e em função no espaço contínuo de carga, a gente vai pegar um elementozinho, a gente quer calcular o campo total dela. Mas para isso, se a gente sabe de um campozinho, né? Então, o campo elétrico, lembra? Ele é K com Q, a carga, sobre R ao quadrado, certo? Mas esse elementozinho de carga, ele produz o que eu vou chamar de dE, um elemento de campo elétrico, tá? E a dQ, eu tenho o volume aqui associado, a gente sabe que a densidade de carga, ele é algo como Q sobre o volume. Só que um elementozinho dQ, então Q, a total é ρ, V, mas um elementozinho dQ, o ρ não vai alterar tanto se eu pegar um pequeno espaço. Então, a gente tem aqui o nosso dV, que é aquele dV, os dVs que a gente calculou tanto para as retangulares, cilíndricas quanto esféricas. Então, a gente vai usar isso aqui porque o nosso campo elétrico continua sendo o mesmo, só que agora a gente vai colocar um dQ sobre R ao quadrado. Então, reescrevendo usando o ρ, por que a gente vai usar o ρ? Porque não necessariamente o ρ é uma constante. O ρ pode depender do espaço, nada impede. Então, o ρ pode depender das coordenadas que você, aqui dentro do... E o R, esse R aqui embaixo, ele é a distância. Tá? Eu vou colocar R', entender que é a coordenada dentro do que a gente está querendo. E o R aqui, ele tem a distância do dQ até o ponto que a gente tem interesse de calcular. Então, ele também, querendo ou não, depende do R'. Então, o nosso dQ vai ser o dV. dV é dentro do... Vou botar a linha só para entender que está dentro da nossa distribuição de carga. E o R ao quadrado. Então, para eu calcular o campo total exercido neste ponto, a gente precisa somar. Só que a gente vai somar infinitésimos. E quem soma infinitésimos é a integral. Então, no final das contas, o campo elétrico nesse ponto P, ele é a K, constante elétrica, integral da distribuição de carga, que vai ser aquele T que a gente viu no início, dV sobre R ao quadrado na distribuição de carga. Então, próxima aula, a gente vai utilizar o conhecimento que a gente fez com cálculo de muitas variáveis, né, o integral especificamente, nessa fórmula para calcular algumas distribuições chaves
muito clássicas do eletromagnetismo. Então, não esqueçam de se inscrever. Se gostaram da aula, dá um like. E se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário. E sugestões também estamos abertos. Então, até a próxima.